Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com Sua Santidade, o Papa Leão XIV. Com vocês nessa transmissão, nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026, solenidade do nascimento de São João Batista, Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos hoje Padre Pavel Rickel e na parte técnica Luca Rossi. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular Rádio Amparo em Lisboa, Portugal, EWTN Rádio e TV. Do Brasil, Sistema Canção Nova de Comunicação, Web TV Tropicana, Rádio Aliança de Porto Alegre, Rádio Failuz de Campinas, Web Rádio PES em São José dos Campos, Rádio Exclusiva FM em Pompéu, Minas Gerais, Rádio Amar e Servir da Companhia de Jesus, Rádio Rita em Goiás, Rádio Caiari em Porto Velho e Ariquemes, Rádio Canção Nova Curitiba. Da África, Rádio Jubilar, São Tomé e Príncipe, também Rádio Sem Fronteiras, Utu, em Pemba, Moçambique, Rádio Encontro, Nampula, também em Moçambique. Um bom dia, uma boa quarta-feira, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso canal YouTube, pelo nosso site do Vatican News. Muito calor nessa quarta-feira, temos a temperatura por volta dos 30 graus neste momento, a temperatura que deverá chegar hoje aos 35, períodos de bastante calor em Roma, sempre recordando que essa é a última audiência geral desse primeiro semestre, naturalmente a última do mês de junho, pois durante o mês de julho é o período de recesso, de uma pausa feita pelo Santo Padre, que diminui as suas atividades públicas, e as audiências então serão retomadas no mês de agosto. Essa é a audiência de número 21 deste ano de 2026 e a de número 57 do pontificado do Papa Leão XIV. Os pedidos de bilhetes para a Prefeitura da Casa Pontifícia para participar da audiência de hoje são cerca de 20 mil. Temos 20 mil fiéis vindos de várias partes do mundo, em particular do Brasil, grupo de peregrinos de São José do Rio Preto, também grupo de sacerdotes da Diocese de Sorocaba. Santo Padre passando o Papa Móvel entre os fiéis, sempre recordamos que transmitimos quer para emissoras de rádio, como para emissoras de televisão, e naturalmente quem nos segue pela rádio não tem acesso às imagens, por isso que procuramos, dentro do possível, descrever um pouco o desenrolar da transmissão. E entre esses 20 mil fiéis presentes na Praça São Pedro nesta quarta-feira, destaque para os cerca de 1.000 sacerdotes do caminho neocatecumenal e também vindos de diversos países, participantes do curso para formadores de seminários, também religiosos da Ordem dos Frades Menores, membros da Congregação da Ressurreição, participantes do programa In Altum, também representantes de Signis Europa. Enquanto o Papa circula entre os fiéis na Praça São Pedro, sempre se vê naturalmente bandeiras de vários países, a bandeira de Portugal, da Ucrânia, dos Estados Unidos, de vários países da América Latina. Vemos agora a bandeira do México. Aqueles que acompanharam a transmissão desde o início, há pelo menos 3 corais que se intercalaram, em
então fazendo animação, enquanto era aguardada a entrada do Santo Padre, entre esses o coral da Catedral Santa Maria da Assunção, de São Francisco, Califórnia, também do Malawi, membros do Hallelujah Band, e da Argentina, a Orquestra de Jovens do Barro Flores e Vila Soldati, que inclusive cantaram algumas músicas da Missa Crioula, que é belíssima, a Missa Crioula em espanhol. Entre outros, recordamos que foi também apresentada por José Carreiras nas ruínas de São Miguel, nas Missões, no sul do Brasil, próximo a Santo Ângelo, a São Luís Gonzaga, precisamente as reduções jesuíticas, que comemoram então os 400 anos neste ano de 2026 com uma intensa programação. Santo Padre, sempre recordamos, na segunda-feira, após cumprir a sua agenda na parte da manhã, e o almoço no Vaticano, se dirigiu então a Castel Gandolfo, onde, como ele mesmo disse, nada, joga tênis, mas também não se desliga dos seus compromissos como pontífice. Na saída de Castel Gandolfo na noite de ontem, dessa vez ele não conversou com os jornalistas, mas somente saudou então os populares e os fiéis presentes diante do Palazzo Barberini, que é a sua residência então em Castel Gandolfo. Santo Padre também, que a partir da sexta-feira participa do consistório extraordinário, que será realizado precisamente nos dias 26 e 27 de junho, que é o segundo consistório, então convocado por Leão XIV, após aquele realizado em janeiro passado, que reuniu no Vaticano 170 cardeais eleitores e não eleitores vindos de todas as partes do mundo, e aos quais o próprio pontífice havia dito: sinto e experimento a necessidade de poder contar com vocês. E justamente ao final daquela reunião, Leão XIV havia então anunciado esse encontro para junho, pouco antes da solenidade dos Santos Pedro e Paulo, no dia 29, segunda-feira, quando o Santo Padre então presidirá a celebração eucarística na Basílica de São Pedro, também com a entrega do pálio aos novos arcebispos metropolitas. Agora o Papa Móvel subindo a rampa diante da Basílica. As imagens agora, esse grupo do Malawi são membros então da Hallelujah Band. Essa música bastante conhecida, entoada pelos membros do caminho neocatecumenal, em particular, como destacamos no início da nossa transmissão, a presença hoje de cerca de 1000 sacerdotes, então, do caminho neocatecumenal presentes na audiência de hoje. Santo Padre hoje em sua catequese dará continuação ao seu ciclo de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, esse terceiro capítulo, no qual fala sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, hoje a quarta catequese, sobre essa Constituição, o mistério eucarístico. Santo Padre neste momento, saudando então os leitores da audiência geral de hoje, sempre recordando que se alternam entre membros da Secretaria de Estado e o Dicastério para a Comunicação. O Santo Padre agora se posiciona diante da sua sédia e dará início, então, à audiência geral com a sua bênção. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico.
Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Agora passamos à leitura hoje, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 27, inicialmente em italiano. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio. Depois do italiano segue agora a leitura em francês. De la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Dentro da sequência das línguas oficiais da audiência geral, segue agora a leitura em inglês. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ, and individually members of it. The word of the Lord. Agora a leitura em alemão. Lesung aus dem 1. Korintherbrief. Brüder und Schwestern, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, segue agora a leitura em espanhol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios. Segue agora a leitura em chinês. 恭读圣保禄宗徒致格林多人前书，就如身体只是一个，却有许多肢体；身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样，你们便是基督的身体，各自都是肢体。以上是天主的圣训。 E agora a leitura em português, hoje com a irmã Patrícia, da Secretaria de Estado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. Segue agora a leitura em árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس.
وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا فكذلك المسيح فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منها. كلام الرب. E por fim, antes da catequese do Santo Padre, leitura em polonês. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże. E agora preparemos nossa mente, nosso coração para ouvir a catequese do Santo Padre, hoje o mistério eucarístico. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Continuamos as catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, em particular, hoje sobre a Constituição Sacrosantum Concilium, sobre a liturgia. Quando Santo Agostinho quer explicar aos recém-batizados o mistério do corpo de Cristo, retoma a passagem de São Paulo que acabamos de ouvir. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada um, por sua parte, é um dos seus membros. E acrescenta, é o vosso mistério que recebeis. Ao que vós sois, respondeis, amém. E a vossa resposta é como a vossa assinatura. Diz, se vos o corpo de Cristo, e vós respondeis, amém. Sede, pois, membros do corpo de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. Sede o que vedes e recebei o que sois. Logo após evocar a última ceia de Jesus, a Constituição sobre a liturgia fala da Eucaristia com esses acentos agostinianos. Para os cristãos, participar na ceia do Senhor significa, de fato, ser instruídos pela palavra de Deus, alimentar-se à mesa do corpo do Senhor, dar graças a Deus. É ao recebê-lo na sua palavra e na Eucaristia que nos tornamos aquilo que recebemos. Tornamo-nos o corpo cuja cabeça é o Cristo ressuscitado, sentado à direita do Pai, que nos prepara um lugar nos céus. A Eucaristia é, assim, o sacramento do reino que vem. É o pão do caminho que nos conduz para a pátria celestial, até ao dia bem-aventurado, em que Deus seja tudo em todos. A Assembleia Litúrgica oferece o sacrifício juntamente com o sacerdote, não só pelas mãos dele. Nessa perspectiva, a Eucaristia é a forma do sacrifício espiritual dos cristãos, na medida em que é o caminho da união com Deus e da união recíproca. Ao participarem nela, aprendem a oferecer-se a si mesmos, que, dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus e entre si. Assim, ao incorporarmos-nos a Cristo, a Eucaristia nos ensina a adotar o estilo de vida do próprio Senhor Jesus, marcado pela doação gratuita de si mesmo.
Esse dom nos faz entrar, portanto, na dinâmica da unidade que oferece um poderoso antídoto contra os fermentos de divisão que minam o nosso mundo, as nossas comunidades, as nossas famílias, o nosso coração. Caríssimos, quando participamos da Eucaristia, somos convidados a ouvir a palavra de Deus e a nos alimentar à mesa do Senhor, onde Ele próprio se oferece ao Pai. Essas duas partes da missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão tão intimamente ligadas entre si que formam um só ato de culto. No que diz respeito à palavra, é preciso recordar que não se trata apenas de adquirir um conhecimento intelectual sobre as Escrituras, mas de receber a palavra viva e eficaz, dirigida por Deus a todos e, ao mesmo tempo, a cada um. Palavra que, juntamente com o pão eucarístico, nos nutre e alimenta e nos faz passar da decadência do pecado para a vida nova em Cristo. A Eucaristia nos abre a inteligência da Sagrada Escritura, como esta, por sua vez, ilumina e explica o mistério eucarístico. O Concílio Ecumênico Vaticano II apelou a que se prepare para os fiéis com maior abundância a mesa da Palavra de Deus, abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia. A Reforma Litúrgica traduziu este apelo naquele tesouro que é o lecionário, ou seja, o livro que reúne todas as leituras bíblicas para as celebrações litúrgicas. Essa amplitude foi retirada da fonte mais pura da tradição viva, que conjuga a fidelidade à tradição com a abertura a um progresso legítimo. O início do capítulo 2 da Constituição sobre a liturgia está repleto de referências ao grande rio da tradição, que se estende desde os padres da Igreja até os nossos dias. Cito: o nosso Salvador instituiu, na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar, pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. Queridos irmãos e irmãs, bebamos com fé desta fonte de vida divina e deixemo-nos transformar pelo mistério que celebramos. Essa bela catequese do Papa Leão XIV, o mistério eucarístico, é a quarta catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, dentro do ciclo de catequese sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Agora passamos ao resumo da catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Queridos irmãos e irmãs, prosseguimos nossa catequese sobre a Constituição do Concílio Vaticano II sobre a liturgia. Para os cristãos,
Participar da Eucaristia significa deixar-se formar pela palavra de Deus, alimentar-se à mesa do corpo do Senhor e dar graças a Deus. A palavra recebida é uma palavra viva e eficaz, dirigida por Deus a todos e ao mesmo tempo a cada um. É uma palavra que, com o pão eucarístico, nos alimenta e nos conduz da decadência do pecado para uma vida nova em Cristo. A Eucaristia é a forma do sacrifício espiritual dos cristãos. Ao participarem dela, aprendem a se oferecer e, dia após dia, a serem incorporados a Cristo em unidade com Deus e uns com os outros. Ela os ensina a adotar o modo de vida do próprio Senhor Jesus, marcado pela doação gratuita de si mesmos. Nosso Senhor, na última ceia, na noite em que foi traído, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para que, através dos séculos, até o seu retorno, o sacrifício da cruz fosse perpetuado e para que confiasse à sua amada esposa, a Igreja, o memorial da sua morte e ressurreição. Bebamos com fé dessa fonte de vida divina, que é a Eucaristia, e deixemos-nos transformar pelo mistério que celebramos. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia, fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica. Agora, a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa provenientes da Bélgica, dos Camarões e da França. Irmãos e irmãs, que possamos encontrar na Eucaristia, fonte da unidade do povo cristão, as forças necessárias para promover a concórdia e a caridade em nossas famílias e comunidades, tantas vezes marcadas por conflitos e divisões. Que Deus vos abençoe. Depois do francês, agora o resumo da catequese em inglês será o próprio Santo Padre a fazê-lo com essa pequena introdução da religiosa da Secretaria de Estado. Recordamos que na audiência geral da última quarta-feira, a catequese foi dedicada à viagem apostólica do Santo Padre à Espanha. Na audiência do dia 3 de junho, o tema foi o rito, o sinal e o símbolo. No dia 27 de maio, a reforma da liturgia, a tradição e desenvolvimento. E no dia 20 de maio, a liturgia no mistério da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, ao prosseguirmos com nossa série de catequese sobre o Concílio Vaticano II, consideremos a celebração da Eucaristia conforme apresentada na Constituição sobre a Liturgia Sacrosanctum Concilium. Esse sagrado mistério é descrito no 2º capítulo do documento como um sacramento de amor, um sinal de unidade, um vínculo de caridade, um banquete pascal no qual Cristo é recebido. A mente é preenchida de graça e nos é dada uma garantia da glória futura. A Constituição também enfatiza que, na missa, os fiéis não são espectadores passivos. Ao contrário, todos são encorajados a se oferecerem em união com Jesus Cristo, a vítima imolada ao Pai pelas mãos do sacerdote juntamente com ele. A participação no sacrifício eucarístico significa também
ser formado pela palavra de Deus e nutrido à mesa do corpo do Senhor. De fato, essas duas partes da missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão tão intimamente ligadas que formam um só ato de culto. Irmãos e irmãs, ao buscarmos nosso alimento nessa abundante fonte de vida divina, deixemos-nos transformar pelo mistério que celebramos. Saúdo a todos os peregrinos e visitantes de língua inglesa que tomam parte na audiência de hoje, em especial os grupos vindos da Inglaterra, Suécia, Malawi, Tanzânia, Indonésia, Singapura, Coreia do Sul, Canadá e Estados Unidos da América. Sobre todos vós e vossas famílias, invoco a paz e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Pelos aplausos, sempre se percebe uma grande presença de fiéis vindos dos Estados Unidos da América, terra natal do Papa Leão XIV. Agora o resumo da catequese Zum Schluss em dieser alemão. Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. E agora então o resumo da catequese em alemão. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium über die Liturgie behandelt im 2. Kapitel das Geheimnis der Eucharistie. In der Feier der Heiligen Messe sollen die Christen sich durch das Wort Gottes formen lassen und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Sie sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, den Mittler, Tag für Tag zur immer volleren Einheit mit Gott und untereinander gelangen. Der heilige Augustinus lehrt über dieses Geheimnis des Glaubens. Wenn ihr also Leib und Glieder Christi seid, dann liegt euer Geheimnis auf dem Tisch des Herrn. Euer Geheimnis empfangt ihr. Seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid. Der Heilige Vater. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã presentes na audiência geral dessa quarta-feira. Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della Natività di San Giovanni Battista accogliamo il suo invito alla conversione a Cristo, da lui riconosciuto come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Seguendo il suo esempio, prepariamo anche noi le vie del Signore, perché il mondo creda in Cristo Redentore. A tutti la mia benedizione. Papst Leo XIV sagte: Tradução de suas palavras, queridos irmãos e irmãs, hoje, na solenidade da Natividade de São João Batista, acolhemos o seu convite à conversão a Cristo, a quem ele reconheceu como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Seguindo o seu exemplo, preparemos também nós os caminhos do Senhor para que o mundo creia em Cristo Salvador. Depois do alemão, passamos ao resumo da catequese em espanhol. Será também o próprio Santo Padre a fazê-lo, com essa pequena introdução que é comum a todas as línguas. Santo Padre recordando então a solenidade da Natividade de São João Batista, vocação profética
de São João Batista, que é circundada desde o seio materno de eventos extraordinários em preparação ao nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas narra que a sua mãe Isabel, enquanto estava grávida, recebeu a visita da sua prima, que também estava grávida de Jesus, e que João exultou de alegria no seio materno ao ouvir a voz de Maria. Isabel era estéril e idosa. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy el ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II, en particular sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, que trata de la liturgia. Con un acento agustiniano, este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor y den gracias a Dios. Cuando recibimos al Señor en su palabra y en la Eucaristía, nos convertimos en aquello que hemos recibido. De esta forma, la Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que está por venir y a la vez nos enseña a adoptar el estilo de la vida de Cristo, entregando la propia vida. Por otra parte, la palabra edifica también nuestra relación con el Señor, haciéndonos pasar de la decadencia del pecado a la vida nueva en Cristo. Acudamos con fe a esta fuente de vida divina, que son los sacramentos, y dejémonos transformar por aquello que celebramos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor que se nos da en la Eucaristía y en la palabra, que transforme nuestra vida en Cristo y nos haga suyos, que Él nos enseñe a participar cada día con más fruto de su presencia real, signo de unidad y vínculo de caridad. Que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias. O resumo da catequese em espanhol, seguido pela saudação então do Santo Padre, dirigida aos peregrinos de língua espanhola, presentes em grande número na Praça São Pedro, vindos em particular da Espanha, do México, do Paraguai, da Argentina e da Colômbia. Agora, o resumo da catequese em chinês. Recordando que a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, promulgada pelo Papa Paulo VI em 1963, foi o primeiro documento aprovado pelo Concílio Vaticano II. Seu objetivo principal foi de promover a renovação da liturgia, favorecendo a participação plena, consciente e ativa dos fiéis nas celebrações. No segundo capítulo, em particular dedicado ao mistério da Eucaristia, que é o tema da catequese do Santo Padre dessa quarta-feira, o documento destaca então a missa como o centro da vida litúrgica e espiritual da Igreja, na qual se torna presente o sacrifício redentor de Cristo. Nesse capítulo, a Eucaristia é apresentada como memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, fonte e ápice de toda a vida cristã. A Constituição enfatiza a unidade entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, mostrando que ambas formam um único ato de culto. Além disso, reforça a importância da participação dos fiéis não apenas como espectadores, mas como membros ativos que oferecem as suas vidas em união com o sacrifício de Cristo.事实上，组成弥撒的两个部分，即圣道礼仪与圣祭礼仪，彼此严密地结合在一起，形成一个礼仪行动。兄弟姐妹们，当我们从这丰盛的天主性的生命
的源泉中滋取养分，滋取养分时，让我们所庆祝的奥迹能够转化我们。现在，圣父教宗将用意 E 大利 agora o 语 resumo, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua Con il chinesa. mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste. Vi benedico di cuore. 我向讲中文的人们 Tradução de 致以 suas 诚挚的 palavras, 问候 dirijo minhas cordiais 亲爱的弟兄 saudações 姐 às 妹们 pessoas de língua 感恩 chinesa. 圣祭是 Caros 天 irmãos e 主的 irmãs, a 粮 Eucaristia 引领 é 我 o 们 pão 抵达 do 天乡 caminho que nos 我衷 conduz 心地 à 敬福 pátria 你们 celeste. Abençoo-vos de coração. Depois dos chineses, agora, com a irmã Patrícia, o resumo da catequese em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A partir do Concílio Vaticano II, refletimos hoje sobre o mistério eucarístico. Instruídos pela palavra e saciados à mesa do Senhor, realidades que na missa constituem um único ato de culto. Os cristãos tornam-se o corpo do qual Cristo é a cabeça. A esse respeito, Santo Agostinho exorta: sede o que vedes e recebei o que sois. Na Eucaristia, a Assembleia Litúrgica é nutrida pelo pão do céu de modo especial, unida ao sacerdote, oferece pelas suas mãos o sacrifício. Além disso, o desejo do concílio de um maior contato com a riqueza bíblica realizou-se com o lecionário. Antídoto contra as divisões, a palavra de Deus faz-nos passar da decadência à vida nova da graça. Realmente, por meio de uma participação ativa, aprendemos a doar-nos assumindo o estilo de vida de Jesus, que faz de si dom para os outros. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale il gruppo di São José do Rio Preto e il sacerdote di Sorocaba. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi vorrei raccomandare di non trascurare la preparazione alla messa, interiormente con la confessione frequente e attorno a noi, facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Il Signore vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com carinho todos os peregrinos de língua portuguesa, em especial o grupo de São José do Rio Preto e os sacerdotes de Sorocaba. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de aconselhar a todos que não descuideis da preparação para a missa, interiormente através da confissão frequente e à nossa volta, silenciando os ruídos que nos impedem de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Essa, então, a recomendação do Santo Padre, o Papa Leão XIV, aos peregrinos de língua portuguesa. Gostaria de aconselhar a todos que não descuideis da preparação para a missa, interiormente, por meio da confissão frequente, e à nossa volta, silenciando os ruídos que nos impedem de ouvir a palavra de Deus. Acordamos
presentes na audiência de hoje, do Brasil, grupo de peregrinos São José do Rio Preto, também grupo de sacerdotes da Diocese de Sorocaba. Agora o resumo da catequese em árabe, recordando que em sua catequese essa quarta-feira, Papa Leão XIV apresenta a Eucaristia como um mistério pelo qual os cristãos se tornam aquilo que recebem, o corpo de Cristo. Inspirando-se em Santo Agostinho, sua reflexão destaca que ao responder amém, ao receber o corpo de Cristo, o fiel confirma a sua pertença a esse corpo e é chamado a viver de acordo com essa realidade. A Eucaristia não é apenas um rito, mas um caminho de transformação que une os cristãos a Cristo ressuscitado e os orienta para o reino de Deus. O Santo Padre também sublinhou que a participação na missa envolve dois momentos inseparáveis: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística estão intimamente ligados. A palavra de Deus não deve ser recebida apenas como um conhecimento intelectual, mas como uma mensagem viva que alimenta a fé e conduz à vida nova em Cristo. Da mesma forma, o pão eucarístico fortalece os fiéis, enquanto a palavra ajuda a compreender mais profundamente o mistério da Eucaristia. Por fim, a Eucaristia é apresentada como escola de unidade e de entrega. Ao oferecerem-se, juntamente com Cristo, os cristãos aprendem a viver segundo o seu exemplo de amor e doação, crescendo na comunhão com Deus e com os irmãos. E agora, a saudação do Santo Padre. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a celebrare l'Eucaristia sull'altare del Signore, ma anche nella quotidianità, dove è possibile vivere ogni cosa come offerta e rendimento di grazie. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Tradução de suas palavras. Saúdo os fiéis de língua árabe. Somos chamados a celebrar a Eucaristia no altar do Senhor, mas também no dia a dia, onde é possível viver cada coisa como oferta e ação de graça. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Depois do árabe, agora o resumo da catequese em polonês. Przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach. Recordando mais uma vez a solenidade da Natividade de São João Batista, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Assim, João Batista definia a si mesmo e a sua missão. O batismo de João, que era de penitência, representava o batismo segundo o Espírito. Eu, na verdade, bati-vos com água para a conversão, dizia a seus discípulos, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E agora o resumo, então, da catequese do Santo Padre em polonês. Eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, Księga Czytań Biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi, in particolare i bambini e i ragazzi.
Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola e l'università e discernano con prudenza la propria vocazione. A tutti la mia benedizione. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente os poloneses, em particular as crianças e os jovens. As férias são tempos de descanso e de busca de sinais de Deus na beleza da criação. Aproveitem esse tempo para uma maior participação na Santa Missa, a meditação da Palavra de Deus, os retiros espirituais, as peregrinações e os encontros com os vossos entes queridos. Rezemos também pelos jovens para que escolham com sabedoria a escola e a universidade e façam um discernimento com prudência da própria vocação. A todos, a minha bênção. Chegamos, por fim, à saudação do Santo Padre aos fiéis de língua italiana. A religiosa da Secretaria de Estado faz em italiano esse aviso aos peregrinos de língua italiana presentes na Praça São Pedro, que são a grande maioria, esse aviso que é comum a todas as línguas. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo os fiéis das tantas paróquias aqui presentes, apesar do calor desses dias, bem como os membros da Fundação Rubens Triva e os participantes da quinta edição do Festival Internacional da Saúde e da Segurança no Trabalho. Queridos irmãos e irmãs, que a visita aos túmulos dos apóstolos possa fortalecer a vossa comunhão fraterna e suscitar em cada um de vós a disponibilidade de se colocar ao serviço da missão evangelizadora da Igreja. Acolho com afeto os sacerdotes do caminho neocatecumenal. Recordamos, são mais de 1000 presentes na audiência de hoje. Proveniente de diversos países. Faço votos que a oferta cotidiana do sacrifício eucarístico seja para vós sustento no ministério em favor do povo de Deus. Por fim, meu pensamento se dirige para os jovens, os doentes e aos recém-casados. Hoje celebramos a solenidade da Natividade de São João Batista, que preparou o caminho para Cristo. Que Ele vos ajude a redescobrir a vossa vocação batismal para seres alegres, anunciadores do reino de Deus em todos os lugares. A todos, a minha bênção. E agora, cantemos junto com o Santo Padre a oração do Pai Nosso e preparemos-nos para receber ao final a sua bênção. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. E com a benção do Santo Padre, o Papa Leão XIV, nós vamos nos encaminhando para o final da transmissão da audiência geral nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026, solenidade da Natividade de São João Batista, recordando que essa é a última audiência desse primeiro semestre. Nós teremos agora a pausa de verão. No mês de julho não teremos audiência. Agora, nesse momento, você que acompanha pelas imagens, esse é um dos mais novos cardeais, ele que é ucraniano, está entregando nesse momento, então, pelo Santo Padre, uma bandeira ucraniana, um quadro junto com um crucifixo. Recordando que o nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. Queridos irmãos e irmãs, bebamos com fé dessa fonte de vida divina e deixemos-nos transformar pelo mistério que celebramos. E com esse convite do Santo Padre, nós concluímos então a nossa transmissão, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. A todos uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.